Gravação? Vamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós com o reino, seja feita a vossa vontade. Boa tarde, boa tarde. Hoje nós estamos aqui com o André Lineker, gestor da Ancor, diretor da Coopera Truck, uma pessoa que tem um resultado excelente, um resultado invejável por muitos. E hoje a gente está aqui entrevistando você, irmão. Muito obrigado por ter vindo, tá? Obrigadão mesmo. E eu quero saber um pouco sobre você, André. Me conta um pouco da sua história, irmão. Como que funciona? Como surgiu o André na proteção veicular? Porra, é essa, cara? Tô cuspindo porra, mano. Eu não vim pra brincadeira hoje. Tô vendo. Me conta um pouco. Eu só queria quebrar esse gelo, cara. Eu tava Onde você arrumou essa porra, cara? Do meio do caminhão com revólver, dá um tiro na cara, moço. Perdi até o latino do processo. Esse podcast eu falei pra você que ele ia ser de matar, meu irmão. Tô vendo de morrer. Galera, é o seguinte, isso pode ser cortado, tá? Isso aqui foi só pra... Deve ser cortado. Verdade. Agora eu tô mais leve com toda certeza. Você tá filmando o quê? Chega esse vídeo, por favor, mano. Não, tem gente preocupado com nós dois, tem gente preocupado, mandando paga nos comentários, paga com tudo, e você põe um revólver no meio do podcast. Chega assim. Cara, se isso sai, mano, tem enrolado. Porque comentário no Instagram já tá dando problema. No seu primeiro dia, você tá... Mas vamos lá. Vamos voltar. Vamos voltar do zero. Desliga e liga de novo. Não, sério, agora eu tô bom, de verdade. Espera, depois de me dar um tiro na cara. Eu tava com energia ruim, tinha recebido uns problemas aqui agora. Então vamos começar do zero de novo, certo? Certo, agora é sério. Boa tarde, galera. Seja bem-vindo a mais um Ancorcast. Hoje o nosso convidado, André Lineker, gestor da Ancor, diretor da Coopera Truck, tá? Tá com a gente aí há 8 anos. E eu queria entender um pouco sobre a sua história, André. Como começou na proteção veicular? Como que você chegou a ter esse grupo maravilhoso? Como que surgiu tudo, irmão? Me fala aí. Cara, para voltar no tempo agora, teríamos que ir lá para 2018, Sim. Agosto de 2018 para ser mais preciso. Tudo aconteceu muito de repente. Eu acho que todo mundo que está na proteção veicular caiu nesse trem de paraquedas, né? Eu lembro que minha primeira experiência profissional foi vendendo pizza no hipermercado. Por quê? Porque eu fui fazer o que todo menino de 14 anos faz, né? O que é? Um menino. Eu fui pai aos 14 anos e isso fez com que eu tivesse que começar a minha vida muito rápido. Então eu prontamente, quando soube que ia ser pai, fui contar para os meus pais, né, avisando que eles iam ser avós. E meu pai raiz vai casar. No mesmo dia já me colocou dentro do carro, fui lá para conhecer para falar com os pais da menina, da mãe do Heitor, e 14 anos de idade, para dar essa notícia. Meu pai, bravo, menino. Aí me colocou em 2 empregos. Trabalhava de manhã no restaurante, até meio-dia ali, e ia para uma pizzaria à noite, que ficava dentro desse supermercado. E eu ali era o melhor vendedor de pizza. Só tinha eu também, né? Era fácil. Difícil competir. Mas qual que foi o legal? Porque foi vendendo pizza que eu conheci um cara chamado Carlos André. Ele é dono do Acessórios Mineirão. E ali eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com vendas. Com vendas e com acessório para caminhão. E aí caminhão sempre apareceu na minha vida, né? Sou filho de caminhoneiro e já veio um caminhão de novo. Nasceu dentro de um caminhão e continuou. E ali eu trabalhei por mais de 1 ano, depois saí de lá, fui para um outro acessório, que era o mesmo segmento. Na época era uma loja maior, tinha talvez mais oportunidades. Mas, cara, a minha base foi dentro do Mineirão. O Carlos André fez uma diferença muito grande lá, quando eu ainda tinha 15, 16 anos de idade, né? Perdão, Carlos, pela sua bici que eu quebrei, quando eu empinei, quebrei ela inteira. Ele era um jovem, cara, você não entendia. Eu tinha 17 anos de idade, 16 ali, e ele já me perdoou. Hoje é meu associado ao Ancor, presta serviço pra gente, tanto com o Coopera quanto com o Ancor, todo o grupo, né? E é um parceiro até hoje. Mas resumindo, depois eu passei em outras 2 empresas ali, fui parar numa concessionária Noma, onde a gente trabalhava ali com implemento agrícola, né? E aí de novo, caminhão sempre batendo ali. Trabalhei lá por quase 2 anos, e aí nesse período lá eu ganhava bem, graças a Deus, e eu já conhecia, eu tive meu primeiro
oportunidade de conhecer o que era seguro. Ali a gente recebia os caminhões vindo do Bradesco, Mafra e Porto Seguro, vinham sinistrados, e eu fazia o bate-pronto, que era analisar todos os reparos ali e montar o orçamento para a gente poder reparar e acompanhar esse trâmite junto à seguradora. Lá nesse local eu conheci o Rubens, né? Eu trabalhei com o Rubens ali, ele era um vendedor de implementos, que depois esse cara virou consultor de proteção veicular, né? Trabalhava numa outra associação. E quando eu olhei, esse cara tava fazendo 30 mil naquele tempo. Eu falei, pô, dá para ver esse negócio. Só que aí, em vez de ir para proteção veicular, eu me desliguei dessa empresa e abri uma distribuidora de bebida, porque eu tinha vontade de empreender. Mas o ego, né, de ter minha marca, de ter meu negócio... Ser o meu patrão. Meu patrão. Abri a distribuidora de bebida, que foi... Uma bosta, né? Literalmente, bebeu estoque. Né? Me PCI, 18 para 19 anos. Filho tá novo. Distribuidora de bebida, cheio de amigo, as menininhas, todo aquele rolê. Não foi, né? Foi um mês que bebeu tudo. Não, eu durei um ano. Aí depois a gente vendeu a distribuidora, voltei a trabalhar no mercado tradicional e fui trabalhar numa loja de ferragens. O nome era Parafuso CIA, na época. Vendia tudo que era de parafuso, ferramentas, etc. Sim. No meu primeiro mês, eu fui visitar uma loja de proteção veicular, mas para vender um compressor, porque esse cara estava montando uma oficina de caminhão. Cheguei para vender um compressor para ele, Júnior, meu irmão, abraço para você. E aí ele me falou que estava abrindo uma oficina, que precisava de alguém com o meu perfil, eu contei um pouco da minha história para ele. E eu acabei já me desligando ali da Parafuso CIA, fui trabalhar com o Júnior. Fiquei com ele lá bastante tempo. Lá eu também trabalhava recepcionando caminhões batidos, orçamentando, comprava, vendia, era uma empresa menor. Então a gente fazia de tudo ali, mas com caminhão de novo. E ele tinha uma oficina e era um gestor de proteção veicular naquele tempo. Então eu tive novamente um contato ali com proteção veicular, mas só depois de mais de um ano ali que eu fui de fato tentar vender proteção. Ingressar no processo. Demorei 30 dias para fazer a primeira venda. Tá bom, cara. Eu conheço gente aí do grupo aí, né? 6 meses, 3 meses, foi bom. Ah, mas hoje a galera que entra com 5 dias já tá vendendo. Mas esses 6 meses, 3 meses aí, é que a galera começou há 12 anos atrás, o contrato era contrato físico, máquina digital, reservava o horário, tinha que descarregar no computador, mandava por e-mail. Era diferente o processo. Hoje a pessoa tem na palma da mão ali o telefoninho, manda o código de vistoria, faz tudo as fotos online. Hoje é mais fácil, né, cara? Hoje tem aplicativo, hoje tem internet, hoje tem GPS, tem muito mais, tá muito mais prático, né? Vamos falar, hoje na Ancor tem coordenador que faz relatório, te envia, te cobra, te ajuda, te auxilia, tem treinamento todos os dias. É diferente, entendeu? É diferente demais. Inclusive, né, quando eu conheci proteção, eu não comecei na Ancor, todo mundo acha, eu não comecei, eu tive uma pequena experiência em outra associação, bem ruim por sinal. Graças a Deus. Eu não vou falar o nome dela, mas para quem sabe onde eu comecei, lá é ruim. Inclusive eles me devem até hoje. Não existia treinamento, não tinha nenhum tipo de suporte. Não foi tratamento VIP. Não tem nada de VIP lá. Pronto, quem sabe. Cara, e aí foi uma experiência bem curta, acabou que logo teve problemas com meus associados, logo a comissão minha não caiu na data certa. Até hoje. E eu já saí também, eu não fiquei lá muito tempo. Já me desliguei dali e na época eu sempre fui muito desenrolado, comprava e vendia uns negócios, então eu conseguia me manter de boa, né? Desde muito novo trabalhando e eu sempre consegui ser organizado também nesse quesito aí. E aí depois eu vim para Goiânia, a passeio inclusive, e conheci a Ancor através do convite da Elivane. Na época ela trabalhou com a gente um período, e tive o primeiro contato. Vim aqui, gostei da estrutura na época, era uma associação bem pequena, mas me trataram bem, não estava fazendo nada. Peguei 6 contratos, podia ter me dado mais, tá? Me deram na época 6 contratos físicos, 6 regulamentos, 6 pastinhas, e eu fui pra Bahia. Entende que esse pessoal vai dar esse contrato pro menino dele, tem 4, 5 anos, brincar. Não entende. E aí, cara, como foi legal, eu recebi 6 propostas na época, 6 contratos, 6 regulamentos, e no primeiro mês de Ancor eu fiz 12 vendas, né? Porque a marca é uma marca muito boa, o nome sempre foi
muito bem falado entre os fornecedores e prestadores, então era muito fácil para a gente ter oficina, para a gente ter guinchos que atendiam com a gente com prioridade, foi mais fácil também ali para quando eu comecei a montar a equipe. Então, essa parte de estar num ambiente que o caixa é saudável, que tem uma boa liderança, isso ajuda a gente a vender mais. Porque tu tá num lugar que você tem que ficar defendendo a marca é muito ruim. É pesado. A vantagem, igual eu falei em outros episódios, tudo, a Ancor veio de uma junção onde 4 improváveis juntou e Deus agiu e deu muito certo. E foi trazendo pessoas como você, no decorrer do tempo veio Lameirão, Ticiano, veio pessoas que veio agregar valores dentro do nosso processo. E aí, assim, a gente pode pegar aqui no processo da Protege Car, que foi início e Ancor, certo? E falar a realidade que hoje a maioria dos líderes que tem em outras associações e grupos saíram daqui de dentro. Isso aí a gente pode falar com causa de conhecimento verdadeiro, entendeu? As pessoas saíram daqui, porque a Ancor, você não precisa defender o nome da Ancor. A Ancor te capacita, te treina, te deixa pronto para o mercado, entendeu? Tem pessoas que cuidam hoje, presidentes, os gestores, diretores, tudo saíram daqui. Então isso é muito diferente, isso é muito bom. Isso é fácil para a gente vender o nome Ancor no mercado. Isso ajuda muito. Então, assim, para você, no início teve a dificuldade porque você saiu de outro e a gente já conversou. No começo eu fiquei assim, será que esse negócio é bom mesmo? Eu lembro, você já me contou que quando você chegou lá na primeira regional fora de Goiânia, quem que fez? Quem que abriu? A primeira regional da Ancor fora do estado foi a gente. Eu e o Tirciano, acho que nós somos os primeiros. Juntos, né? Cada um no lugar. E assim, e os dois estão até hoje. Os dois estão até hoje. Mas assim, essa parte ela é um pouco mais, da forma que eu expliquei, um pouco mais glamurosa. Mais bonita. Na prática, o negócio foi bem diferente. Então eu era um menino muito novo, estava atuando numa área muito nova, não tinha nenhum tipo de treinamento nem de suporte. E para completar, quando eu fui empreender na proteção veicular, meu pai me colocou para fora de casa. Porque eu ainda morava com ele e larguei o emprego, carteira assinada, fixo, para me empreender sem nenhum tipo de garantia, né? Mas ele falava, você tem que ser igual a todo mundo, que depende do que tem INSS, seguro-desemprego. Sabe quando vai receber esse final do mês? E aí eu falei, pai, mas você falava desde novo que eu não sou igual a todo mundo, aí agora eu sou? Não, deixa eu ir. E naquela época, é claro que eu não entendia. Mas o meu pai só estava preocupado comigo, porque ele sabia que se desse mais alguma merda, já tinha dado outras, como que eu ia fazer? Pô, eu tinha um filho pequeno que eu tinha que ter responsabilidade sobre ele. A partir daquele momento eu estava morando sozinho, nunca tinha morado sozinho antes. Comecei na proteção com 20 e poucos anos ali. Até então eu morava com os meus pais, mas eu trabalhei. E aí, tinha carro? Não tinha carro, né? Não tinha carro, não tinha CRM, era tudo contrato físico, a gente tinha que editar as propostas no Word. Eu lembro dos 2 primeiros computadores que eu comprei para o escritório, a gente teve que colar a carcaça com Super Bonder, plotar ele para ficar menos feio, mas parecia ser novinho, né? Parecia. Sabor novo. O primeiro escritório que a gente abriu não tinha grana. E detalhe, eu abri o primeiro escritório, a Ancor nem sequer sabia. Eu comecei vendendo na rua, pensei, se eu tivesse escritório, eu iria vender melhor. E aí fui lá dentro da Porto Seguro, que eu me espelho baixo, né? E aí, as mesas tudo igualzinho, todo mundo de uniforme, carro emplotado, os caminhões emplotados. Falei, vou me inspirar, nem foi legal. Eu não conhecia outras associações boas, né? A que eu conhecia era ruim, então não podia copiar lá. E aí, velho, foi muito massa que a gente já foi lá na Malve, mandando bordar as camisas que a gente tinha ali primeiro, então já tinha uniforme. Bem feitinho, bonitinho, cozinha única e tal. Meus cartões de visita, o escritório a gente fez umas paradas de pallet, que era o que tinha, mesa a gente pegou e mandamos reformar, não dava para comprar nova, mas ficou bonita a loja. Papel de parede a gente mesmo colocou. Padrãozinho? Não, padrão, ficou bonitinho, gastando pouco, mas com capricho, que tá aí uma palavra que se define uma carreira de sucesso, é o capricho. Você ter capricho em fazer as coisas, capricho em cuidar das pessoas, capricho em manter um clima agradável, isso faz a diferença. Resumindo, dali a gente começou a atuar. Meu primeiro escritório era R$500 o aluguel. Eu dividia com uma moça que vendia passagem de viagem. Então era proteção e viagem. Mas beleza, Mas tinha lugar. Tinha lugar. Importante. Tinha lugar para receber os associados. E qual que era o lugar? A gente alugou uma sala dentro de um ponto de atendimento da Caixa.
Então as pessoas entravam ali para financiar a casa, financiar veículos e tudo mais, e quem que olhava? A gente. Quando eu falava que eu estava no ponto de atendimento da Caixa, a Encore não era tão conhecida, mas a Caixa era. Ponto de referência então, legal. Era ponto de referência legal. E era dentro da loja. Para você entrar dentro da Encore, você tinha que entrar dentro do atendimento da Caixa. Entendeu? Você tinha que entrar lá dentro para entrar na nossa porta. Não tinha porta para rua, não tinha como. Era realmente. Na Caixa. Na Caixa. Beleza. Depois veio o Iago, que foi meu primeiro acerto, né? Começou como consultor, hoje é meu sócio, a gente construiu tudo isso junto. O Iago muito dedicado também, a gente começou a trabalhar nós dois lá atrás. E logo depois eu comecei a empreender, comecei a ganhar dinheiro rápido na proteção veicular, comprei guincho, e depois eu tive uma oportunidade, cara, de talvez não, com toda certeza, uma das melhores sensações da minha vida, foi quando em 2022 eu estava já numa época bem mais estabilizada na proteção veicular. Controlado. Mas por que eu estava controlado em 2022? Porque em 2021 eu casei. Porque antes disso, só voltando um pouquinho, antes disso, esse cara comprou Jaguar, esse cara torrou o piau, mano. Esse cara fez acontecer. Porque antes, quando eu comecei a ganhar dinheiro também, né, lá no início, eu vivi. Aproveitei. Primeiro eu não tinha um carro, com 6 meses eu comprei um Fusion. Aí um Fusion 2012, preto, cor mais linda. Passou 6 meses eu comprei um Fusion 2015. Pô, a gente tava falando em 2019, Fusion novo. Carro, pô, completaço, estacionava sozinho, teto solar. Com mais 6 meses para um ano, Jaguar. Com mais um ano, Land Rover. Jaguar e Land Rover, tinha uns 2 carros. E vivia. Pra quem há 1 ano e meio atrás, 2 anos, não tinha um carro para andar. Não tinha um carro para andar, e vivia. Viajava, conheci praias, conheci hotéis legais. E aí em 2021, conheci a Fran, a gente já se conhecia da escola, eu já era apaixonado dela desde que ela era pequenininha, né? Mas ela não me dava moral. E em 2021, até depois de uma imersão aqui em Goiânia, a gente saiu e tal, viajamos junto e, acredite, estamos juntos até hoje. Amém. Em 2023 nasceu o Apollo, nessa jornada maluca desde então. E depois que a Fran entrou na minha vida, caminhou. As coisas começaram a ir para o lugar, passei a ser mais responsável, melhorar dia após dia, claro. 70%. E aí, em 2022, depois que já estava com a Fran ali, eu liguei pro meu pai, preciso do senhor descer comigo lá em Santa Catarina, tem que buscar um caminhão associado nosso que está batido, eu não tenho habilitação, o senhor consegue ir lá comigo? Na época meu pai estava trabalhando de empregado, dirigindo caminhão, sempre só falando que o pai dele toda vez foi caminhoneiro, meu pai era caminhoneiro, criou ele no caminhão e tudo no caminhão, então assim, o pai dele sempre trabalhou para os outros, até essa etapa. Meu pai tinha um caminhão, quando ele, lá em 2007 até 2010 ali, e aí veio uma crise fodida, ele vendeu os caminhões e voltou a trabalhar para os outros e andava de Belina sem piso. Então desde então meu pai trabalhava de empregado, né? Ele trabalhava com a empresa em Barreiras, inclusive Bom Gás, o nome da empresa. Fernando, um abraço para você. O Fernando hoje tem mais de 10 caminhões, tem uma empresa legal pra caramba. Meu pai trabalhou lá por mais de 10 anos, então tenho uma gratidão muito grande por ele lá. E Fernando liberou ele, pro meu pai ir comigo fazer esse favorzão. De boa, a gente entrou no avião, meu pai nunca tinha voado. CNH, né? Não tinha CNH, meu pai nunca tinha voado. E aí quando a gente chegou em Santa Catarina, meu pai ali, a gente olhando o caminhão, o MAN, branco, a gente olhando todo feliz que a gente ia viajar junto, ia rodar a noite inteira junto. Meu pai já estava feliz só pelo fato de estar lá comigo, saca? E aí, te servir e voltar a viagem assim. Meu pai é meu melhor amigo, né? E aí eu olho para ele e falo assim, pai, esse caminhão, dessa vez eu menti pra você, esse caminhão não é de associado não. Esse caminhão é do senhor, a partir de agora você não precisa trabalhar mais pra ninguém. A partir de agora nós vamos empreender aqui, é nosso. Pai, como não consegue voltar? Não, aí arrepiei na hora, a gente chorou pra caramba. Vou colocar a foto aí pra vocês do dia lá. Cara, foi muito da hora. E aí, pô, quando você começa a realizar sonhos seus e de outras pessoas, as coisas começam a fazer sentido, entendeu? Aí você entende que o Jaguar, o Land Rover, que isso aí era só passageiro. E com certeza, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito as coisas diferentes, né? Mas foram esses erros, foram essas experiências que fizeram eu ser o homem que eu sou hoje. Então,
E eu falo assim, baseado nesses erros, que hoje você consegue cuidar mais ou menos de 300 pessoas e orientar esses meninos que trabalham com você hoje, de 23 anos, fazer as cagadas que eu fiz. 27 anos, a não cometer os mesmos erros. Porque você fala, cara, eu passei por isso, escuta, presta atenção. E eu vejo sempre você falando assim, não, irmão, não faz isso não vai nessa lasanha não, volta. E a gente acompanha muito. Às vezes você deixa, porque o cara é teimoso, então vai. Não troca de carro agora. Não é hora, segura, volta. Não é hora, não faz esse tipo de investimento, guarda parte do que você ganha. Mas ele fala isso, gente, porque passou por isso. Se prepara para você fazer a transição de consultor para gestor, porque outros consultores têm que fazer essa virada de chave, mas sabe que durante essa transição as coisas ficam mais difíceis. Muda. Você precisa cuidar de pessoas e de vendas, e depois você vai precisar desmamar e parar de vender, e aí que os caras não dão conta. Eles viciam em adesão. A adesão é ótimo, tá? Eu sei como é que é, eu sei muito bem. A adesão é linda, o mal do consultor que vira gestor é isso, você não consegue abrir mão. Ele, óbvio, ele tem que contratar outra pessoa, para essa pessoa assumir essa carteira dele, vai responsabilidade, envolve, o cara tem que ter um dinheiro guardado para ele poder fazer um caixa, conseguir honrar com esse compromisso. Mas aí onde separa os homens dos meninos, né? Eu me recordo que em 2023 nós já faturamos mais de 2 milhões no ano, uma regional. Então isso é para quem tem cabeça de empresário. E o cara que fica preso no tostão, ele não chega no milhão. Se prende demais em coisas pequenas e não entende o processo. E às vezes a gente fala assim, cara, escuta, eu vejo muito essa conversa do Emerson com o Daísio. O Daísio cresceu em 2 anos, que o Emerson levou 5, 7 anos para crescer. Porque hoje o Emerson, Daísio, isso aqui você vai fazer vai dar errado. O que eu fiz deu errado. Então passa esse processo. Eu vejo você passando pro seu time, a mesma coisa. Até falando do seu time e do seu sócio, Iago, espera isso aqui um dia, a gente fazer isso aqui também, tá, irmão? Pessoa que eu respeito, mas o Iago é um braço direito seu dentro da operação. É um cara, um deles, né? É um cara que te acompanha muito, assim, que tem a mesma visão que você, os mesmos princípios, porque a gente fala assim, estar na Ancor não é só vender. Eu falo assim, eu vejo seu time, eu acompanho seu time, você sabe que eu tenho um carinho diferente pelo seu time, e eu vejo assim, que é muito questão de princípio e valores, entendeu? Não é só a pessoa vender, eu já vi você abrindo mão de pessoas de 60, 70 placas porque não compactua e não comunga dos mesmos valores que a gente. Isso é uma coisa importante de falar, porque é uma coisa que você tem no seu time. E o que você falar sobre isso, o que isso representa para você dentro do processo? É porque a gente separar em camadas, né? Tem pessoas que falam, o meu time é uma família, no meu trabalho é uma família. E outras pessoas falam assim, time é time, não tem nada a ver com família, etc. Seja lá como que você avalia, mas vamos imaginar como uma família. Família a gente ama todo mundo, certo? Uhum. Só que se tem uma pessoa que ela está atrapalhando essa comunidade, essa família, mesmo que a gente ame essa pessoa, eu não posso sacrificar um todo por causa de uma ou duas pessoas que estão indo de frente, ou melhor, indo cada um para um lado diferente, não comungando os mesmos princípios, isso vai dar merda. Então eu vou depois perder pessoas boas que compactuam na nossa cultura por causa de algumas pessoas que pensam de forma diferente ou têm caráter. É a cesta de laranja, né? É a cesta de laranja, aquela laranja podre que está ali no meio. E se você não agir com rapidez, e não entender e enxergar, porque a vantagem do seu hoje é 14 regionais, outra associação, mais 2 associações. Mas a parada, não consegue, velho. Tem, tipo assim, são mentalidades diferentes. Às vezes não é que o cara é ruim, às vezes é que a mentalidade dele é muito diferente da nossa. Escassa. Ele não está preocupado com o ticket médio, ele não está preocupado com um bom atendimento do associado, ele não está preocupado em um bom relacionamento com o time. Prostituição do mercado. Às vezes o cara só está querendo olhar para o dinheiro. E tá tudo certo se ele pensa desse jeito. Ele só não tem que estar no nosso ambiente. Entendeu? Ele é promovido à liberdade. É o que a gente falou, a gente libera a pessoa para o mercado de trabalho, que nós somos muito justos. Tem aquele negócio, se o cara não quer comungar do mesmo valor, não quer compactuar, a gente libera para o mercado de trabalho. É tranquilo. Libera, dá liberdade, pode ir, irmão, vai seguir. E assim, a gente vê muito isso acontecendo. Eu vejo pessoas que já esteve com você eu falo de novembro de 2024, de 25 placas, 30 placas. Irmão, você está liberado para o mercado de trabalho, pode ir. Eu estou falando até a data que você lembra do que eu estou falando. Está liberado. E eu vejo pessoas agora recentes, nos últimos 30 dias, que você teve que liberar. Está liberado, gente, pode ir. E é assim que funciona.
E às vezes é melhor, porque você olha assim... Ele é polêmico. Faz parte do processo. Eu vejo assim, pessoas que às vezes estão ali, cara, tá fechando o time, você não gosta de falar, mas tá fechando o time com uma cultura que não é a nossa. E essa pessoa sai, o resultado dobra com um cara que já tá sobrecarregado de um monte de demanda de cá, que eu vou falar o nome, o Iago, tá de cá, pega um negócio aqui que tava morto e levanta em 30 dias. Aí o Hudson, que tem 10 regional para tomar conta, pega outro aqui e levanta em 30 dias. Aí você fala, cara, o que tava errado? Tava errado aquela vontade. Resumindo, o time é reflexo do líder. Do líder. E o líder... Então, se o time está com um comportamento, você pode observar que parte do seu líder. A cultura é baseada naquilo que você tolera dentro da sua empresa. Então, irmão, se o seu time está ruim, adivinha de quem que é a culpa. Se o teu time não está prospectando, adivinha de quem que é a culpa. Se o teu time não está engajado, adivinha de quem é a culpa. E eu vou te falar uma coisa que você me falou um tempo atrás, você vai lembrar que você é bom de memória, às vezes, que quando o cara é ruim e ele permanece no time, e você não desligar, a culpa não é do cara, que você está permitindo que ele esteja ali. Não, isso eu já errei. Já errei. Não, mas eu gosto de jogar na sua cara, você sabe disso. Mas assim, são fases. A gente vai amadurecendo como pessoa e como empresário, né? Uhum. Quando a gente tem uma empresa muito pequena, a gente acaba precisando de familiares, de amigos e de tudo mais. Gera vínculo. E chega a um nível do game que você precisa pensar como empresa, né? Apesar de eu ter... Os meus amigos todos trabalham comigo, mas a gente consegue ser profissional, entender o que é amizade, entender o que é rotina de trabalho. O que é CPF, o que é CNPJ. E às vezes, por honrar tanto as nossas palavras, a gente acabou segurando pessoas que não deveríamos em alguns momentos, né? Mas, irmão, teve erros e acertos, e os erros... Graças a Deus que foi mais acertos. Se a gente pôr na balança, tá bem mais acima, entendeu? Então, assim, é muito bom a gente falar sobre isso. Às vezes, assim, desconcerta as pessoas, mas você sabe que eu gosto de fazer isso, que a gente cultua bastante isso aí. Tem os acertos e tem os erros. A vantagem desses erros é que com seus erros eu usei de exemplo os meus times. Com seus erros, cara, às vezes o excesso de liberdade te atrapalha. Às vezes o excesso de amizade, claro que a gente tem que ser amigo do time, tem que entender, ouvir e fazer, entender tudo. Mas a gente tem que entender até que ponto. A gente tem que ouvir até que ponto. E assim, cara, eu venho aprendendo todos os dias sobre esse processo, e você falou, separar a amizade com o trabalho. Eu falo, nós dois, a gente conversa quase todos os dias, você estando na Ancora ou não, estando viajando, eu estando ou não, mas quando é para me dar um feedback, quando é para me falar alguma coisa, você tem algum pesar de me ligar e descascar? Não tem. Não muda nem o semblante. Eu acho que ele fica até mais feliz quando ele faz isso, cara. Claro. Eu acho que ele fica esperando o momento a gente errar para eu ir lá. Então, assim, que a gente separe. E a gente entende que naquele momento que você falou, tem que ouvir. Porque você já... uma coisa que a gente escutou aqui muito desde quando eu entrei, cara, olham pessoas que já estão onde você quer chegar. E aí esse é o processo, entendeu? Porque você sabe, a gente almeja sempre a mesma coisa, assim, o resultado, ajudar pessoas. Qual que é a missão que nós temos hoje aqui? Impactar vidas. Impactar vidas. Então, assim, se essa é a missão, cara, por que eu não vou ouvir uma pessoa que ajuda esse tanto de pessoas? Que cuida desse tanto de pessoas? A gente presenciou ontem e hoje você ligando pro seu time, né? A gente trouxe pessoas novas pro grupo. E o que os meninos falaram pra você ontem? A menina falou um negócio massa, você no telefone. E aí, o que você tá achando da Ancora? O que ela te falou? Tô maravilhada, né? Tô achando incrível pra caralho e tudo mais. E eu não saio daqui nem... E você pensa em sair, não sai daqui nem se você mandar eu ir embora, eu não vou, fica aqui na porta sentado. Teve um cara que falava isso pra mim, falava assim, só sai daqui se me mandar embora e eu ainda vou trabalhar escondido. Não, ele trabalhou escondido. Fui concorrente. Isso aí ele trabalhou, isso aí eu sei. Essa parte nem precisa postar também. Não, pode sim, gente, tem que deixar. Foi falado. Eles estão tomando cu também. Agora quando eu postei ele falou isso. Então assim, cara, eu queria entender também... A oração no começo é pra pedir perdão pelo que vai acontecer depois. E eu queria... Você tá ligado aí, irmão? Você tá mexendo aí? Pô, você tava lá embaixo dormindo, cara. Você tá com o cara que trabalha deitado. Puta que pariu. Não, vai me respeita. Não, André, eu queria entender também, cara, como é que funciona
você gerir hoje, quantos estados você está? Goiás, Tocantins, Maranhão, Bahia, Alagoas, Minas e Paraná. 7 estados. 7 estados. Mas quantas regionais fora a Ancor? Quantas associações? Nós temos 17, que está no meu comando, são 17 regionais da Ancor. E eu sou diretor comercial da Tec Protege, inclusive, beijo para os meus meninos da Tec, a minha família da Tec Protege. Meu presidente estourado, Caio, Esdras, Ariel e todos os outros líderes e consultores. A Tec Protege, que nós estamos lá tem 6 meses, estou lá como diretor comercial hoje, nessa missão com Wesley que é fantástica. A Tec hoje ela atende mais Nordeste, né? Mas com a missão de expandir o tesão no Brasil inteiro. O tesão é porque o símbolo da Tec é um tesão. Tudo na vida que você faz, você tem que ter tesão. E a Coopera, né? Que é a de caminhão, que sempre na minha vida roda e para no caminhão. Achei que você era outra coisa, que até preocupei. Não, tá de boa. Então assim, mas assim, hoje eu vejo as pessoas chegando, igual ontem a gente começou com o Carrefour, irmão, e eu toda a vida mexi com caminhão. Eu quero trabalhar na linha de pesados. E a gente vê sobre isso. Fala um pouco sobre a Coopera, como que funciona, assim, o que a pessoa precisa para vir trabalhar com você na Coopera? Cara, a Coopera veio como uma solução para várias lacunas que tinha no mercado. A grande maioria das associações de proteção veicular hoje não trabalham com caminhões, elas protegem os veículos leves e tem um teto, né? E normalmente as associações que também trabalham com caminhão e veículos, elas têm regulamentos mais engessados. E a gente quis modelar algo voltado próprio para o caminhão, para o caminhoneiro, para o motorista e para o transportador, para o frotista. E ainda com um modelo comercial muito bem modelado para a gente atuar no modelo B2B, ou seja, outras associações podem comercializar o nosso produto. A Coopera não tem time comercial próprio. Nós temos parceria com outras associações que a gente assume o risco e ela fica só com lucro, né? São associações normalmente que têm um modelo bem agressivo na linha leve, mas que comercializam o nosso produto, ficam com lucro e a gente fica com risco. Mas qual que é outra grande sacada? Essas associações menores, muitas vezes acabam perdendo consultores. Porque o cara, querendo ou não, vai chegar a cotação de caminhão para ele. Ele começa a procurar um concorrente ou outro, tem contato com essa galera, daqui a pouco ele está mandando também o veículo leve que ele não faz, daqui a pouco ele está mandando tudo para lá e você perdeu o consultor porque você não faz tudo. E os ganhos do pesado é tudo. Os ganhos do pesado você vende um caminhão, você ganha comissão de 10 carros. Então a gente começou com esse viés de outras associações comercializarem o nosso produto. E hoje já são mais de 20 associações que são parceiras da Coopera Truck e que estão tracionando com a venda de caminhão. Associação de proteção veicular. Você consegue remunerar todos os seus consultores com recorrência através da Coopera, atreladas a você. Então você acaba fidelizando seu time comercial, né? E dando mais oportunidade para essa galera poder ganhar mais dinheiro, porque o time comercial precisa ganhar mais dinheiro o tempo inteiro. Os caras vivem de comissão. Não dá para proibir os caras de vender um pesado. Porque é onde está a grana, pô. E aí, para o consultor de proteção veicular, você tem adesão, você tem consultoria especializada, você pode adicionar até R$300 no boleto para você tem recorrência, fora todo o material, uniforme, panfleto, brindes e tudo mais. A Coopera ela tem uma força comercial nesse sentido muito boa, entendeu? Detalhe, as coberturas são imbatíveis. Roubo, furto, incêndio por todas as causas, não é só por colisão. Então o caminhoneiro está amparado nessas questões, guincho limitado, franquia diferenciada, cota de participação. Então é realmente diferente. Agora eu vou tocar num ponto que eu nem tinha conversado esse ano, que eu deixei para fazer essa pergunta, eu sei que você ia falar, depois a gente vê. Eu acho que você não ia falar isso também não. Questão de ética sobre a Coopera. Porque assim, muitas associações, eu vou te trazer uma coisa que eu já escutei, muitas associações, não é medo da Coopera, outras associações de pesados que tem no mercado, não, pode trazer o seu time comercial. Mas acontece o quê? Eles começam a assediar essas pessoas. A pessoa largar aquela associação que ela trabalha,
pra ficar só na pesada, entendeu? Acontece, eu tô te trazendo isso aí. Como que funciona sobre a Coopera, irmão? Já que eu tô aqui, vou fazer o pitch completo, tá? Não, como que funciona? Não. Primeiro, né, esse é o nosso business, então eu preciso ter responsabilidade quanto a isso. Segundo, cara, que desde quando eu iniciei na Ancore como consultor, gestor, eu sempre fui um cara que formei os meus times. Eu não trabalho assediando, comprando time, pelo contrário, o nosso foco hoje é ainda formar pessoas do zero. E a Coopera, por sua vez, a gente zela pelas parcerias com as nossas associações, né? Dentro do nosso grupo, a gente sabe do quanto isso é muito legal. Então, a gente tem respaldo legal e contratos de fidelidade, obviamente, e o nosso intuito é ajudar essas associações. Então, quando o cara fecha com a Coopera, a gente fornece treinamento, a gente fornece material de estudo, a gente fornece rotinas de treinamentos semanais. Na prática, a gente vai lá dentro, ajuda o cara também na linha leve. Então, o nosso intuito é fazer com que aquela associação cresça na linha leve, na linha pesada, como um bom parceiro, entendeu? E as associações que já estão aqui dentro, todas estão felizes, todas estão crescendo, todas estão ganhando dinheiro com a Coopera. Eu trouxe esses negócios, eu nem tinha falado assim, porque eu trouxe isso aí. Porque eu já ouvi, algumas outras associações de pesado faz isso. Cara, põe os pesados que você não faz, põe. Aí passa 2 meses, o cara começou a colocar, irmão, se você vir só pra cá, a gente vai te oferecer tanto que o cara é bom. E faz isso. E eu vejo, eu acompanho na Coopera desde quando começou, desde quando eu estou no grupo, você sabe disso. Eu acompanho, eu estudo sobre a Coopera e eu nunca vi vocês assediarem alguém de outra associação. Mas a gente não tem como, pô. A gente não tem time. Entendeu? Os nossos times são isso poucos. que você chegasse nessa fala. Você não tem time. É isso que eu quis falar. O nosso time da Coopera, quando eu falo nosso, que eu me incluo nesse processo, o nosso time da Coopera não é o nosso time, é o time de vocês, é os parceiros, entendeu? É assim, eu vou dar um exemplo. É uma Tech Protege, é uma Vale, é uma Speed, é uma Canal, é uma Core. Esse é o time da Coopera. As pessoas entenderem isso, como que funciona, o André não vai montar um time da Coopera. A Coopera é uma forma de ajudar vocês a ganharem mais dinheiro e fidelizar o time de vocês dentro do processo. Entendeu? Essa é a vantagem. E hoje nós estamos com várias associações que comercializam o produto Coopera. Mais de 20. E é engraçado que a partir do momento que a gente fez essa fusão, elas começaram a vender mais como leve também. Né? Querendo ou não, a gente está falando que tem associações hoje que fazem 200, 300, 400, 500 vendas e que, como regional, a gente já conseguiu um resultado bem mais expressivo. Então, como regional, na época de regional, com o faturamento de regional, a nossa produção é maior do que a grande maioria das associações do Brasil. Uhum. Se a gente pegar aí, talvez, sei lá, mais do que 80% do que as associações produzem, às vezes no ano a gente faz em um único mês, como regional. Com verba de regional. Então é óbvio que quando a gente chega dentro de uma associação que tem um recurso até grande para você trabalhar no comercial, com as estratégias e principalmente o básico bem feito, feijão com arroz, bem estruturado, essas associações vendem mais. Essas associações têm mais ritmo, tem mais rotina, tem rituais, né? A gente consegue levar o que já funciona no nosso negócio para essas associações. Isso vai como um plus, tá? Eu vou falar uma coisa que você vem me falando sempre, Júnior. Quase sempre um caminhoneiro, um dono de caminhão tem um carro ou uma moto. Mas nem sempre um dono de carro e moto tem um caminhão. Praticamente todo mundo que tem um caminhão, ou melhor, todo mundo tem um caminhão, tem um carro. Tem um carro. Mas nem porque todo mundo tem não vai no shopping com FH. Ninguém vai lá no 113. Não tem como. Então, assim, tem esse negócio. Então, assim, ajuda a própria associação, tá? Não é nem esse o intuito do nosso negócio podcast, mas eu estou querendo trazer isso aqui para as pessoas entenderem que a Coopera ajuda a própria associação a vender. Porque quando o cara tem um pesado, não, vamos fazer. Você tem um carro pequeno, vamos fazer também. Você tem um carro, tem uma moto, e engloba tudo. E esses leves, moto, SUV, entra tudo na associação. Nós fizemos uma ação aqui agora com a Coopera, junto com a associação de leves. Aqui, não vou falar, tá? O ponto para vocês, não, que lá é bom. Lá nós estamos com a galera lá. Num posto grande. Cara, e acredite, a gente passou o dia inteiro lá, pegou muitos leads. Era um posto de caminhões. No dia fechou 3 carros. Entendeu? Depois de uma semana e meia, saíram 2 vendas de lá, 2 caminhões, 2 truques.
Foi uma ação que gerou, até onde eu tinha olhado, 5 vendas, foi legal. Mas no primeiro dia foram fechados 2 carros e uma moto de pessoas que estavam lá no posto, que tomaram café com a gente e tudo mais. Ou seja, às vezes você passa o dia inteiro no semáforo e você não vende. E lá tem gente com mais tempo, você não tem 30 segundos, você vai ter horas para conversar com a galera. Os caminhoneiros estão lá parados para trocar nota fiscal, para abastecer, para descansar. Aí tem os chapas que estão por ali, tem as oficinas ali perto que mexem com freio, com mola e tal. Tem os caras das clínicas que estão ali, tem toxicológico, o pessoal do Detran, da NTT. Irmão, tem uma porrada de gente nesses postos, nesses locais, que você consegue conversar com muito mais calma do que 30 segundos no sinaleiro. Sim. Então, assim, quando a gente traz isso sobre as oportunidades criadas pela Coopera, facilita muito a vida da associação em si. Tá? Mas, assim, agora eu queria entender como que surgiu essa ideia de criar a Coopera, de colocar a Coopera como um produto dentro das associações. Como que surgiu isso aí? Foi você? Como que saiu? Porque eu sei que você é filho de caminhoneiro, que foi criado no caminhão, dirige caminhão, faz tudo. Como que surgiu isso aí? Não foi ideia minha. Na época, eu regional da Ancore, cuidando dos meus times, e eu precisava crescer. Mas talvez eu nem tinha percebido isso ainda naquela ocasião. Mas eu simplesmente fui convidado aqui para Goiânia, o nosso presidente, o nosso CEO falou da ideia da Coopera, porque tinha várias associações que estavam no grupo que não tinham como mandar esses caminhões para Ancore, por causa de marca, etc e tal. Então, surgiu a ideia então de criar a Coopera Truck para poder atender essas associações que já eram parceiras do grupo. Então, a princípio era para atender o grupo, só que isso funcionou, isso cresceu e a gente abriu para que outras associações pudessem também vir para atender os pesados através da Coopera e a gente poder cuidar dessa galera. Então me fala, de gestor passou a ser um parceiro das associações do grupo e passou a cuidar diretamente da Coopera. Pronto. Justamente. E aí eu assumi o comercial da Coopera ali, né? Estou fazendo esse trabalho há algum tempo e, apaixonado, né, velho? Caminhão, verde sempre foi minha cor favorita. É gratificante. Demais. Porque a gente vê ali alguns dos seus, eu falo seus meninos, né, seus filhos. E na real, velho, hoje eu posso ajudar muito mais pessoas. Então, se a nossa missão é impactar vidas, quanto mais a gente cresce, mais a gente consegue ajudar mais pessoas. Né? Então, quantos e quantos consultores agora a gente está conseguindo direcionar? Tem um clube de vendas, cara, que está bombando. Sim. Toda quinta-feira. Então, estou conseguindo, através do clube de vendas da Coopera, falar com muito mais gente, ensinar muito mais gente. E uma coisa massa, gente, falar com mais gente, ensinar mais gente, mas não só da Ancore e da Coopera, das associações do grupo. É nível Brasil. Quem quiser participar, cara, entra no Instagram dele e chama. Pede lá. Cara, o clube de vendas, nós não vendemos, apesar de ser clube de vendas, a gente não vende nada lá, tá? É tudo gratuito, a gente tem um grupo de WhatsApp que tem a galera lá que a gente troca ideia, troca experiência. Nós criamos um desafio com os times ali que estão com a gente. Tem gente de associações do grupo, de fora do grupo, associações que eu conheço, associações que eu não conheço. O grupo, a última vez que eu olhei, tinha próximo de 400 pessoas lá dentro do grupo do WhatsApp. Nós estamos com live toda quinta-feira, às 20 horas. Faça chuva, faça sol, a gente está lá. Sempre com convidados diferentes, né? Já passaram vários nomes fodas, mas tem muito nome foda para vir. Pessoas do segmento, de fora do segmento. E uma coisa muito bacana do clube de vendas, que depois que termina ali o treinamento, termina os ensinamentos, termina tudo, você manda no grupo lá um playbook de tudo que foi falado e ensina as pessoas, e mostra, as pessoas têm acesso. Então, cara, é uma coisa que ajuda muito. Eu já vi gente ali de pegar, eu vou dar exemplo de pessoas que é do meu time, é da Ancore, as pessoas imprimem o playbook seu para mostrar para as outras pessoas que não assistiram, para ajudar as outras pessoas do grupo. Pois e assim, eu vejo alguns outros caras aí que eu sigo, os caras vendendo uns playbook ruim pra cacete. E você nem cobra do seu. Tem uns lá que hoje vai. Cara, isso aqui dá pra cobrar R$79,90 fofo, irmão, nós ganhamos dinheiro. Aí teve um lá que dá pra cobrar da nossa terapeuta, dá pra cobrar uns R$200, mas fofo. Qual que é o rolê? E lá, velho, a gente só coloca ali o que a gente já fez e deu certo, o que tá validado. Não é o que tá no livro ou no corte da internet. É algo de alguém que faz isso todos os dias
planta e colhe. Não é de um cara que não tem resultado, foi lá no chat GPT, o que eu fazer para ganhar dinheiro com um playbook e manda não, cara. Acontece. E assim, a gente pode falar tanto assim que esse cara é tão doido que todo treinamento, toda imersão que ele vai lá, ele volta e monta um treinamento baseado no que ele aprendeu, não é baseado no material que ele trouxe, no que ele aprendeu, no jeito dele, na pegada dele traz. Isso é muito importante. A gente vê pessoas hoje que pegam os treinamentos dele e só muda a cor. Só vai lá e troca a cor, tira o verde, põe outras cores aí, mais cores quentes e coloca dentro do processo e muda. E usa o mesmo treinamento, cara. Não tem nem aquele negócio de estudar e fazer o que é feito. Porque sim, quanto você já gastou hoje, quantos treinamentos, quantas imersões que você fez desde quando você entrou aqui, irmão? Dá pra comprar mais um caminhão. Sei lá, eu já paguei. A mais cara que eu paguei foi 24 mil reais. 24 com passagem de hotel, eu gastei 30 e pouquinho ali. Mas foi até agora, tá? O próximo ali que eu já tô olhando custa 34. E o ruim é que é muitos dias, 3 dias. Mas assim, é muitos dias. 3 dias lá, ele pagou isso aí. Gastou 30 mil em 3 dias, ou 10 mil por dia. Aí pra montar... Teve outro Mastermind que foi 240 pila. Que 250 mil, que foi com o sócio, foi mais 3 pessoas, né? Então assim, cara, aí as pessoas lá não têm a discernimento de parar. Cara, eu vou estudar sobre isso aqui, o que eu quero falar. Não, pega pronto e faz, irmão. Eu tenho o objetivo de fazer pelo menos 3 imersões por ano, né? Minha primeira imersão foi em 2020. Depois disso, todos os anos eu faço pelo menos 3 imersões. Fora da Academia de Alta Performance, a gente fala isso aí. Performance, com os melhores players do Brasil. O cara do marketing, o cara do digital, o cara da gestão. O cara da gestão. Então, assim, gestão de tempo e tudo. Então, assim, e nós aqui achamos muito bom quando ele vai, porque ele traz pra gente... Você, olha, podia fazer uma vaquinha, pô. Porque ele traz, eu não preciso gastar isso, não preciso viajar, fico no conforto da minha casa, porque eu espero ele chegar, que depois de 2 semanas eu vou ter aquele treinamento resumido na linguagem que eu entendo. Eu vou lá, aprendo, aplico, valido, modelo para proteção veicular. Sim, e tem uma diferença, isso aí que é importante, você modela, porque você vai, às vezes, nesses treinamentos, não é sua proteção. Não é sua proteção. É totalmente diferente, aí tem que modelar, mudar todo o contexto, testar com o time dele, ele pega um boi de piranha, joga ali, testa, validou, ajustou, aí passa pra gente, aí passa pra todo mundo, e é o que acontece no clube de vendas, é o que a gente vê, entendeu? Então por isso sim, a gente vai ter agora, na semana que vem, agora desse mês, vai ter um workshop do pessoal, que aqui na Ancor é uma coisa que a gente investe muito também, a Ancor, do grupo em geral, é em treinamento, é em pessoas, então assim, são coisas que é do grupo, é daqui, e isso é muito massa. Então assim, não adianta, hoje a gente tem várias pessoas dentro do grupo que faz essa mesma coisa com o André. Tem Igor, André, o Emerson, o Gustavo, o Marcos Henrique, que não pode deixar de falar, né? O Marcos Henrique. Tá maluco, cara, é fora da. Tipo assim, desculpa, eu coloquei na mesma regra. O Marcos Henrique, aí tem os meninos, faz que, cara, que é totalmente diferente. Então a gente tem muito isso no grupo. Eu olhando que eu ia estar no Summit com o Marcos Henrique, eu já comecei a passar mal. Vai ter o Summit, viu, gente? Aguarde. Summit, para quem é do grupo, vai ser um evento que nós vamos falar muito do nosso mercado, regulamentação, liderança, gestão de time, vendas. E tem muito nego bom. Tem um monte de gente foda lá e eu tô lá também, tá? Mas tem vai ter o Marcos, boa, André lá, cara. Tem um monte de gente boa e eu. Mas Marcos, Emerson, pô. Não, tô falando dos dois. Nós, galera, Igor, nós entra depois. Nós estamos juntos ali. Estamos caminhando. Mas falando em treinamento, o que eu falo sobre a Ancor é isso, cara. Vai ter o método CIS, irmão. Você viu o que eles fizeram aqui pro pessoal? Quem é do Ancor, como é que funcionou, irmão? A Ancor bancou o game aí pra muita gente. Pra muita gente, tipo o método CIS, agora o Paulo Vieira aqui em Goiânia. Então, assim, é o que eu falo, a Ancor investe. Isso aí a gente não pode falar, é indiscutível. Não, agora, esse mês lançaram a campanha valendo um iPhone pro melhor gestor. 17 Pro Max. 17 Pro Max. No meu tempo... Azulzinho, se Deus quiser. No meu tempo era um liquidificador, tá? Quem entrou agora... Era um ventilador de 3 Hz na época dele, quando ele chegou. Aí eu falei, não, que negócio é diferente. Igual, qual que é a campanha que nós vamos em novembro? Navio, pô. Um cruzeiro por outro, irmão. É diferente. Tudo pago. É diferente o negócio aqui. O game é diferente. Que a gente fala isso. Cara, e quem quiser trabalhar na Ancor e com o André, o que tem que fazer? Arrasta pra cima. Cara, me chama no direct lá no Instagram. Vamos trocar ideia.
Te apresento para o nosso time comercial de coordenadores, para você conhecer toda a nossa estrutura, se necessário administradora, vim aqui no nosso prédio. Você vai ser o meu convidado aqui em Goiânia, para você te apresentar a capital, tá? De dia e de noite. E tem um negócio, galera, é o seguinte, qualquer lugar, só chama, que a gente organiza com vocês. Quantos escritórios nós temos aberto hoje dentro do Brasil, irmão? Do grupo todo dá mais de 70, né, irmão? Mais de 70 escritórios total aberto no Brasil. Então, gente, chama. Local para trabalhar tem, suporte tem, assistência tem. Nós temos uma agência de marketing próprio dentro do grupo, que é a RAM, cuida de tudo. Então, cara, é só chamar. O negócio é chamar e nós vamos ajudar vocês a fazer dinheiro, entendeu? E é isso aí, irmão. Construir um propósito, né? A Ancore, de fato, a gente fala que a Ancore, de fato, é um rio, né? Não é represa. É uma empresa, um grupo que sai distribuindo bênçãos e mudando a vida de pessoas. Mudei a minha vida aqui dentro. Eu conheço aí, só do meu time, da minha galera, dos meus meninos, mais de 30 moleque que veio igual eu lá do Mimoso 2 e puderam transformar suas vidas, entendeu? Tanto com os treinamentos, com as imersões, com toda a estrutura, né? Com o direcionamento, com o apoio psicológico, com tudo que o grupo fornece, isso é incrível. E o que me motiva hoje a continuar nisso aqui é isso, porque um dia eu era esse moleque que não tinha um propósito. E hoje é o que a gente tenta. A gente fala hoje sobre isso, né, cara? A gente ligou para um dos seus gestores lá, vou falar o nome dele, o Igor Macedo, né? Que 3 meses de proteção veicular, o que ele comprou? Uma BMW. Entendeu? Um moleque de 27 anos de idade, um moleque com todo respeito, mas o cara que eu admiro demais, é amigo. Parceiro, a gente ri muito junto. E é um cara que, seguinte, ele tem a meta dele de trabalhar, irmãos. Não bateu, vai ficar louco, irmão. Não tem negócio de não bater, porque desde quando ele chegou, o salário dele não baixou mais. Um cara que saiu de um ganho de R$2.000, irmão, pra fazer mais de 25, 30 mil todo mês. E é um cara que tá pronto pra ajudar. E você vê até na conversa dele o quanto ele mudou. Eu conheci ele tem 2 anos e o quanto que ele mudou desse intervalo, quanto ele é diferente. E assim, a gente fala sobre isso, a Ancore faz isso com as pessoas, muda as pessoas, entendeu? Isso é muito massa, cara. E eu queria falar assim, a admiração que eu tenho por você, pela sua família, por tudo que você faz, não só pelo seu time, mas por todos, comigo, em especial, cara, o quanto você já me ajudou, tudo. Eu queria te agradecer aqui para todo mundo, o quanto eu sou grato pela sua amizade, irmão. Obrigado. Tá? Você sabe que eu sou seu fã. Não, somos juntos, né? Agradecer demais a liberdade que eu tenho com o seu filho, o Popolo. Eu falo, cara, tem time perto? Não tem não, então deixa que eu estrago, porque ele é meu. Sim, mas falando assim, sua esposa, uma pessoa que me trata super bem, trata minha esposa bem, meus meninos. Então assim, o carinho que você tem com todos nós, eu me coloco em nome da Ancore, eu te parabenizo por tudo que você faz por todo mundo. Tanto o seu grupo, quanto quem não é. Ontem eu estava falando sobre isso, pessoa que chegou aqui de um dia para o outro, sem nada, você, não, vou ajudar, irmão, segura, não é esse, não, vou ajudar, meu coração tocou para me ajudar. Você ajudou, não voltou mais, mas você ajudou, entendeu? Aí a gente fala sobre isso, entendeu? E te parabenizar por tudo. E é o seguinte, cara, só falar assim, vou fazer umas perguntinhas rápidas para você, bem rápido, um bate, eu vou bem rapidão, beleza? Quem que é a pessoa que você se inspira na proteção veicular? O Emerson. Não tem como, cara, não tem como. A gente fala, e por que você se inspira no Emerson, cara? Cara, primeiro que eu conheço o coração dele, né? A maioria das pessoas conhecem o profissional. Eu acredito que até com tudo que a gente construiu ao longo desses anos, um detalhe importante é que nos 2, 3 primeiros anos eu tolerava ele. Porque eu só via o profissional. Sim. Você me mostrou o pessoal, onde eu tava com a cabeça... E aí, quando eu vi tudo que ele fazia pelas pessoas e depois por mim, pela minha família, e fora isso, a disciplina, a lealdade, a constância, o cara inspira, pô. E aí isso força a gente a subir o nosso nível, porque eu sou acelerado, eu não quero ficar para trás, então isso faz com que a gente, todo mundo, se mantenha acelerado. Tem um ditado assim, ó, se o líder está rastejando, o time está parado. Se o líder está andando, o time está rastejando. Se o líder está correndo, o time está andando. O líder tem que voar se ele quer que o time dele corra. E isso a gente vê muitos exemplos aqui dentro, né? Então é por isso que, se eu
tem uma referência, é o cara que tá voando. É assim, né? É o cara que tá onde eu quero chegar. É aquele assim, não, chegar, eu acho que você chega mais, porque assim, você não vai sofrer o que eu sofri, já passou muita coisa que tá mudando, né? Que a gente vê aí, a gente participa das reuniões, assim, é o que eu falo. Ontem eu conversei com o Gustavo à noite sobre isso, cara. Ele tá viajando com o Emerson e eu falei, cara, é uma coisa que você tá tendo, que a experiência é única. Às vezes cansa, porque é corrido, batidão, tudo de... Se for borracha fraca, não viaja. Não aguenta, irmão. Aí fala um negócio pra você. O homem é doido. Agora, se viajar comigo, passa mal, vai ficar doente. O homem é louco. Cara, 4 da manhã nós chegamos numa cidade de Minas. 4 da manhã, não vou falar o nome, senão o povo tá indo. O povo tá vigiando a gente mais do que a mulher da gente. 4 da manhã, o cara, a gente chegou na cidade, fizemos o check-in, entramos pro quarto, tomar banho pra deitar, dirigimos o dia inteiro. 7 horas da manhã, amor, levanta, irmão, nós temos reunião daqui a pouco, tem um cara chegando aqui no... pra você parou no hotel, né? 7 da manhã desse modelo. Aí eu falei assim, irmão, agora essa noite nós dormimos. Moço, 3 da manhã a gente chegando, aí o cara marcou a reunião amanhã, 8 horas da manhã, vamos estar prontos esperando o cara lá embaixo. Falei, irmão, ainda tem que dormir. Quando a gente chegar, a gente dorme. Então, assim, é muito bom, porque cada minuto que você tá perdendo, cara, é uma coisa. Foi o que eu falei pro Gustavo, é uma oportunidade única, que é uma aprendizado. Cada minuto que você tá perdendo, cara, papel e caneta, que eu viajei com ele enquanto eu tava dirigindo, beleza. Enquanto ele tava dirigindo, eu tava anotando tudo no meu bloco, irmão. Porque o cara vai falando as coisas, você vai anota, cara, não dá erro, anota. Anota que eu fiz uma pautinha da minha viagem com ele, do que eu aprendi, cara. É muita coisa. E ele, às vezes, ele fala assim... Ele quer fazer pergunta rápida. Agora eu tô falando. Começa a falar e não vê isso. E assim, deixa eu terminar, cara. Eu que faço. Aí assim, a gente viajou, cara, e ele fala assim, vai acontecer isso. Você fala, não vai, não tem lógica. Aí você chega, cara, parece que até um negócio, aí ele fala, parece que vai dar, faz isso pra falar. A leitura é muito boa. É muito boa. Ele tem uma leitura de pessoas muito boa. Não, a experiência, ela reduz tempo, pô. A roda já existe, não preciso inventar. Eu já aprendi com os meus próprios erros, agora eu vou ser inteligente e aprender com os erros dos outros. Né? Para que o meu caminho seja mais curto e talvez um pouco mais fácil, né? Não sei também, porque depende. Mas depende da pessoa, né? Você quer que seja fácil. Mas depende de quem é fácil. Mas vamos lá. Daqui 5 anos, onde você se vê? Caraca, não vou estar aqui. Tá? Só que tá lá na praia. Cara, daqui 5 anos eu me vejo casado com a minha esposa, já com minha roça. Pode voltar de novo essa parte? Pode. É porque eu não esperava essa pergunta. Não, mas é porque essa pergunta tem que ter, entendeu? Onde você se vê daqui 5 anos? Eu tenho que ser extremamente estratégico nessa parte, né? Intencional. Cara, daqui 5 anos eu quero que a Coopera já esteja consolidada como a melhor cobertura de caminhão desse país. Referência tanto no comercial quanto no que se trata de cuidar dos nossos amigos caminhoneiros. Porque são duas coisas que andam junto. O comercial bem engajado, mas principalmente o associado bem atendido. E a gente tem muito essa preocupação de cuidar dos nossos amigos caminhoneiros, porque eu sei muito bem a realidade que eles vivem, porque eu sou filho de caminhoneiro, tenho caminhão, conheço caminhão de cabo a rabo e eu sei muito bem a realidade de quem está lá dentro daquela cabine. Quero que a Coopera esteja consolidada, quero que a Tec Protege tenha se tornado referência em tecnologia, que esse é o nosso propósito, para que a gente possa ser a associação mais moderna do que se trata de área de times comerciais do Brasil. Eu quero que a Ancore já tenha chegado em todos os seus objetivos, que os nossos objetivos de faturamento, de placa, de pessoas sejam todos alcançados e principalmente que eu possa continuar fazendo o que eu faço hoje, que é cuidar de pessoas. E obviamente que a minha família possa estar bem daqui a 5 anos, que eu possa ter tempo para cuidar de quem mais importa, da minha esposa, dos meus filhos, que hoje eu já consigo fazer isso, graças a Deus, mas quero cada vez mais poder estar junto com eles e fazer história na proteção. Cara, e fala pra gente bem rápido assim, como crescer na proteção de quem entrar hoje pro mercado, quem entrou hoje no seu time, o que fazer para crescer, o que a pessoa tem que fazer? O básico bem feito.
As pessoas que entram no mercado hoje, eu vejo muita gente querendo inventar a roda. Cara, proteção veicular é sobre relacionamento, é sobre confiança. E a primeira coisa, ataca as pessoas que já conhecem e já confiam em você. Então, todo mundo aí tem no seu WhatsApp pelo menos 100 contatos. E dessas pessoas, quantos têm carros que precisam proteger seus veículos? Muitas, porque todo mundo hoje precisa de proteção. E olha que legal, a cada 10 carros que a gente vê na rua hoje, 7 estão desprotegidos. A cada 10 carros que a gente vê na rua hoje, 7 são oportunidades. Então a gente está falando aí de mais ou menos 84 milhões de oportunidades hoje no Brasil, rodando. Quantas desses 84 milhões você pode fazer? Se a gente pegar só as pessoas que a gente já conhece, você já roda seu primeiro negócio, entendeu? E fora isso, para quem está começando, primeiro que você tem que estudar e se preparar, isso é óbvio, mas foca em ter mais fontes de captação. Muita gente fica preso só à indicação. Então, captação, sinaleiro, porta a porta, etc., é válido. Mas trabalhar a indicação de forma ativa até para quem te diz não. Fazer boas parcerias. Aqui, se você tiver 10 bons parceiros, que você consiga visitá-los toda semana de preferência, com toda certeza você vai colher bons frutos. Trabalhe forte no digital. Hoje o seu Instagram é um catálogo para você no mercado. E isso faz muita diferença. Cuide da sua imagem na internet. E aqui você vai conseguir fazer tráfego, parcerias digitais, etc. Visita a empresa, tanto para fazer parceria, quanto para captação de forma ativa. Que tipo de empresa, André? Todas, porque toda empresa tem carro, ou quem está na empresa tem carro. Se a empresa não utiliza veículos, quem está nela utiliza. Então, torneadora, imobiliária, construtora, hidráulicas, materiais de construção, depósitos de gás, que tem moto, tem caminhão, farmácia. Cara, visita, vai por mim. No sinaleiro você tem 30 segundos, na visita você conversa com um cara meia hora e às vezes com muitas pessoas. De uma vez só. Então tenha várias fontes de captação, tenha seu carro adesivado, utilize sempre o uniforme da empresa que você representa, cuida do higiene pessoal, cabelo, barba, enfim, cuide da aparência de modo geral, tenha uma boa postura na internet, faça boas parcerias e principalmente cumpra com aquilo que você promete. André, a última pergunta aqui para a gente finalizar. Você está num processo de expansão muito grande, graças a Deus. O que você tem para falar? Qual conselho você tem que dar para essas pessoas que estão estagnadas em outras associações, que estão paradas no tempo, não estão ganhando dinheiro, estão fazendo só aquele limbo ali eterno e não consegue prosperar? Primeiro, participa do clube de vendas, porque lá você vai ter dicas de comportamento, liderança, vendas, gestão, área financeira, psicológica, né? Nós tivemos recente a Dani, que participou com a gente. Espiritual com o Alan. Então a gente tenta cuidar de todas as áreas lá. Primeiro passo, participa do clube de vendas. Segundo passo, se você quiser trocar uma ideia, só pra gente trocar experiência, você trabalha com proteção, pode me chamar na DM do Instagram, velho. De boa. Chama lá, né? Troca ideia, troca experiência. Talvez eu te ajude dentro de onde você está mesmo, para que você possa ter algumas dicas de algo que a gente já passou para te ajudar, tá? E na melhor das hipóteses, se você quiser conhecer um projeto novo, me chama que nós vamos juntos construir algo incrível. Isso é certeza, irmão. Irmão, quero te agradecer, foi maravilhoso, o tempo passou rápido, a gente nem viu aí. Vai dar um trabalhinho aí, né? Editar, que vai falar muita besteira. Mas muito obrigado. Valeu, obrigado por tudo. Bom estar aqui. Me chama mais vezes, tá? Sim. E se Deus quiser, em breve também de novo. Valeu. Valeu, obrigado. Vamos embora agora, né? Pode também. Tchau.